No livro de Levítico, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 24, com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. Versículo 1: Aconteceu o dia 8º que Moisés chamou Arão e seus filhos e aos anciãos de Israel. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 43, do versículo 17, lá está escrito assim: versículo 17. Não, versículo 27. E cumprindo ele esse dia, será que o 8º dia, dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, pacíficos e de paz, e me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová. O versículo 2 do capítulo 9 de Levítico. E disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado, um carneiro para holocausto, sem mancha, e traz perante o Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 1, lá está escrito assim: contexto da palavra sacrifício e a cerimônia da congregação. Versículo 1: isto é o que ele há de fazer, para o santificar, para que me administrem os sacerdotes, toma um novilho e 2 carneiros sem mancha. O versículo 3 do capítulo 9 de Levítico. Depois falará aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro do pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem mancha para holocausto. No livro de Levítico, capítulo 4, versículo 23, lá está escrito assim: e se o seu pecado no qual pecou, ele for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho, sem mancha. Versículo 4 do capítulo 9 de Levítico. E também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, que é de paz, para sacrificar perante o Senhor. É uma oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 43, lá está escrito assim: e ali verei aos filhos de Israel
para que por minha glória seja santificado. O versículo 5 do capítulo 9 de Levítico. Então trouxeram o que ordenou Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Versículo 6. Disse Moisés: essas coisas que o Senhor ordenou, farei, a glória do Senhor vos aparecerá. No livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 16, lá está escrito assim: habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem. Versículo 7 do capítulo 9 de Levítico. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faz a tua expiação de pecado, o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo, e fazia a expiação por ele, como ordenou o Senhor. No livro de Levítico, capítulo 4, versículo 3, lá está escrito assim: se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado. Lá no livro de Hebreus, capítulo 5, do versículo 1, está escrito lá assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes ao Eterno, para que ofereça dom e sacrifício pelos pecados. O versículo 8 do capítulo 9 de Levítico. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. Versículo 9. E os filhos de Arão trouxeram ele o sangue e molhou o seu dedo no sangue e pôs sobre as pontas do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. No livro de Levítico, capítulo 4, versículo 17, está escrito assim: o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. O versículo 10 do capítulo 9 de Levítico. Mas a gordura e os rins e o redenho e do figo da expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenará a Moisés. No livro de Levítico, capítulo 4, versículo 8, está escrito assim: toda a gordura do novilho da expiação tirará dele a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. O versículo 11 do capítulo 9 de Levítico. Porém, a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. No livro de Levítico, capítulo 4, versículo 11,
está escrito assim: mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas, o seu esterco, foram queimados. O versículo 12 do capítulo 9 de Levítico: e depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão, eles entregaram o sangue e espargiu sobre o altar em redor. Versículo 13. E também eles entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. No livro de Levítico, capítulo 8, versículo 20, está escrito assim: partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. O versículo 14 do capítulo 9 de Levítico: e lavou as fissuras, as pernas, e as queimou sobre o holocausto, no altar. No livro de Levítico, capítulo 8, versículo 21, está escrito assim: porém as fissuras e as pernas ele lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, o holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada, era o Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. O versículo 15 do capítulo 9 de Levítico: depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e degolou e a preparou por expiação do pecado, como primeiro. No livro de Levítico, capítulo 9, versículo 3: depois falará aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para o holocausto. Lá no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 17, está escrito assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que o Eterno, para expiar os pecados do povo. O versículo 16 do capítulo 9 de Levítico: e fez também chegar o holocausto e preparou segundo o rito. No livro de Levítico, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: se a sua oferta for um holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha à porta da tenda da congregação, oferecerá a sua própria vontade perante o Senhor. O versículo 17 do capítulo 9 de Levítico: e fez chegar a oferta de manjares, a sua mão encheu dela e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 38, lá está escrito assim: isto, pois, é o que oferecerei
sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. O versículo 18 do capítulo 9 de Levítico. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico de paz, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que espargiu sobre o altar em redor. Versículo 19. E como também a gordura do boi e do carneiro e a cauda e o que cobre a fissura e o rim e o redenho do fígado. Versículo 20. E puseram a gordura sobre os peitos e ele queimou a gordura sobre o altar. 9:30. No livro de Levítico, capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: E os filhos de Arão queimará isso sobre o altar em cima do holocausto, que está sobre a lenha, que está no fogo. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Versículo 21 do capítulo 9 de Levítico. Mas os peitos e a espada direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 24. E tudo porá nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos com movimento, e moverá perante o Senhor. Versículo 22 do capítulo 9 de Levítico. Depois Arão levantou a sua mão e o povo, e abençoou, e desceu, e vendo feita a expiação do pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica, que é de paz. Versículo 23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu todo o povo. No livro de Levítico, capítulo 9, versículo 6, disse Moisés essas coisas que o Senhor ordenou: farei, e a glória do Senhor vos aparecerá. Versículo 24 do capítulo 9 de Levítico, para terminar. Porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, que vendo todo o povo jubilava. Essa palavra que jubilava é porque ficou muito alegre, e caíram sobre as suas faces. Lá nos livros de Gênesis, capítulo 4, versículo 4, está escrito lá assim: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e ofertou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Vou ler mais uma vez, versículo 4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta.
no livro de Salmo, de número 20, verso 3, está escrito lá assim, contexto da palavra, oração pelo rei na guerra, verso 3. Lembra-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Este foi o livro de Levítico, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 24. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. Que o Eterno abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Ele quiser.